assunto extremamente importante dessa segunda-feira, que é Mauro Cid na Polícia Federal. A gente já tratava disso, falando que a expectativa para esse novo depoimento de Mauro Cid é altíssima. Então tem repórter batendo na nossa porta, a gente abre a porta para ele e recebe neste momento o nosso colunista e repórter Aguirre Talento, com todos os bastidores desta segundona. Depoimento de Mauro Cid à Polícia Federal. Ele volta à Polícia Federal depois daquele longo depoimento de Freire Gomes, o general Freire Gomes, e tem muita coisa a esclarecer, não, Aguirre? Bom dia para você, seja bem-vindo ao nosso programa. Bom dia a todos, bom dia Fabíola, Josias, Thales, bom dia para quem está nos assistindo. Esse depoimento, o que será que será perguntado? Por que esse depoimento tem essa grande expectativa, hein, Aguirre? Então, existe uma grande expectativa e a situação de Mauro Cid não é tão confortável assim. Apesar dele ter assinado um acordo de delação premiada, a avaliação da Polícia Federal é que ele contou muito menos do que ele sabia. Por isso, a Polícia Federal esperou finalizar as diligências dessa investigação, esperou tomar o depoimento de todos os personagens envolvidos, para, ao final desse processo, ouvir novamente Mauro Cid e pedir esclarecimentos complementares, além do que ele contou nos seus depoimentos da delação premiada. A gente sabe algumas coisas que estão na delação e que depois a Polícia Federal encontrou no celular do celular de Mauro Cid que havia sido apreendido e que ele não havia contado. Por exemplo, tem uma conversa ali no celular que Mauro Cid fala que alguns empresários, dentre eles o dono da Van, Luciano Hang, estavam pressionando o Jair Bolsonaro a não aceitar o resultado da eleição e dar um golpe. Então, no depoimento de sua delação, Mauro Cid não cita Luciano Hang e não fala dessa pressão dos empresários para uma tentativa de golpe de Estado. Mauro Cid apenas envolve ali Jair Bolsonaro, Felipe Martins e conta que Bolsonaro consultou os comandantes das Forças Armadas sobre essa minuta de um decreto golpista que adiaria o resultado da eleição e convocaria novas eleições. Então, Mauro Cid também não apresentou detalhes sobre o papel de diversos militares envolvidos ali nas tratativas, principalmente os militares das chamadas Forças Especiais. Quando a Polícia Federal analisou o celular de Mauro Cid, eles encontraram diversas conversas em que havia uma articulação de Mauro Cid com militares das Forças Especiais para realizar reuniões em Brasília e realizar uma mobilização contra a posse do presidente eleito, a época ainda era presidente eleito, Luiz Inácio Lula da Silva. E em uma dessas conversas, Mauro Cid promete o financiamento no valor de R$ 100 mil para que esses militares das Forças Especiais pudessem viajar até Brasília. Um dos pontos que a Polícia Federal quer saber é de onde sairia esse dinheiro, que uma das suspeitas dos investigadores é que esse dinheiro seria desviado dos cartões corporativos do Palácio do Planalto. Então, como a gente foi vendo ao longo das investigações, diversas informações surgiram e que não haviam sido abordadas no acordo de delação premiada de Mauro Cid. Então, esse depoimento, além de ser um complemento às investigações, é também uma tentativa para saber se Mauro Cid vai realmente receber os benefícios da sua delação premiada ou, no fim das contas, vai perder sua delação, correndo risco até mesmo de voltar a ser preso. Então, é por isso que esse depoimento do tenente-coronel é cercado de tanta expectativa. Não, e é interessante até porque o advogado do Mauro Cid, ele nega que ele tenha ocultado fatos dos depoimentos anteriores, mas de certa maneira ele falou também aqui que ele não falou sobre os militares na delação. A condição do Mauro Cid é muito diferente do Freire Gomes, né, ô Josias? Queria que você falasse um pouquinho sobre essa expectativa do depoimento de hoje de Mauro Cid e no que é a diferença aí no tratamento do Mauro Cid com Freire Gomes na Polícia Federal.
A diferença é grande, né? O Mauro Cid, ele é um delator, o Freire Gomes é testemunha, né? E o Mauro Cid, como delator, ele tem que, ele tem a obrigação de revelar os fatos dos quais tem conhecimento. A testemunha tem a mesma obrigação, só que ela pode alegar mais adiante, que esqueceu alguma coisa, na eventualidade de ser pilhado em alguma contradição, pode dizer que no primeiro depoimento esqueceu. O delator não tem muito esse direito. Até a defesa do Mauro Cid costuma dizer que ele só não respondeu aquilo que não lhe foi perguntado. Só que o delator não joga esse jogo. O delator tem que informar tudo o que ele tem conhecimento e, a partir dessas informações, o acordo é homologado e inicia-se a investigação. No caso do Mauro Cid, houve uma percepção inicial de que a delação dele foi muito positiva para o avanço da investigação. E, de fato, foi, deflagrou várias frentes de investigação que não estavam descortinadas, não estavam abertas para a Polícia Federal. E ocorre que, à medida que foi esmiuçando a apuração, avançando na investigação, a polícia verificou que ele, de fato, contou menos do que sabia. E não se pode alegar desconhecimento ou esquecimento, porque ele está na condição de delator. E, na hipótese de ele não responder a todos os questionamentos, hoje uma hipótese considerada improvável, que ele já está numa situação que para ele não tem volta, sob pena dele amargar uma nova cana, pegar uma pena mais pesada, complicar a vida do pai dele, Lorena Cid, que até aqui vem sendo poupado pelos investigadores, né? Mas na hipótese de ele não responder a todos os questionamentos, o acordo pode ser revogado, o acordo de colaboração, tudo o que ele já revelou pode ser utilizado como prova, inclusive contra ele próprio, contra os seus familiares, o pai dele, no caso, a mulher dele, que também falsificou, se beneficiou de falsificação de vacina. Então, ele tem uma série de prejuízos, está sujeito a uma série de prejuízos que conspiram a favor do aprofundamento da colaboração. É o que esperam os investigadores da Polícia Federal. Então, ele vai ser questionado sobre lacunas existentes em relação à participação dos militares, participação de empresários, participação dele próprio, em financiamento de viagem de pessoas do Rio de Janeiro para Brasília. Enfim, essas lacunas precisam ser preenchidas. Ele será interrogado. A perspectiva é de que vai ser um longo interrogatório nessa segunda-feira, né? E os investigadores imaginam que ele responderá, Fabiola. Essa é a perspectiva com a qual trabalha a Polícia Federal. Imagina-se que ele não vai querer, a essa altura, recuar. Então, é uma má notícia para o Bolsonaro, para os militares, porque o mais provável é que, a partir do novo depoimento do Mauro Cid, as investigações sejam o xadrez, seja o quebra-cabeça, receba novas peças e que deixem o quadro da tentativa de golpe e de outras investigações que correm em paralelo, que deixem esse quadro mais límpido ainda do que já está. A investigação já avançou muito, mas pode avançar bastante, muito mais a partir desse depoimento do Mauro Cid, Fabio.